Fala, mestres, agora a gente vai falar quais são as vantagens e as desvantagens do Price Action, dessa técnica que eu mais utilizo e é a que eu vou mais ensinar aqui no curso do Mestres do Bitcoin, para a gente conseguir dominar essa técnica. E vocês vão ver que dominando essa técnica você vai ter muito mais resultado em operações principalmente de swing trade, mas você pode utilizar em qualquer tipo de período de trade, de negociação. Você pode utilizar para day trade, você pode utilizar para swing trade, você pode utilizar até para hold e saber fazer compras parciais de um determinado ativo. Pessoal, o Price Action, então, quais são as vantagens, tá? Ela é uma técnica avançada, mas ao mesmo tempo muito simples. Por quê? Como eu falei no vídeo anterior, o Price Action, em comparação com a análise técnica, né, ou análise gráfica com Price Action, tem uma vantagem de que você não utiliza indicadores técnicos, então você não utiliza aquele monte de desenho, aquele monte de indicador técnico que tem cálculos matemáticos com médias matemáticas que fazem cada sinal técnico ter alguma previsão, porém utilizando na maioria das vezes informações atrasadas, informações do passado do mercado. No Price Action, com uma simples visualização do preço, você consegue ver se o mercado está indo numa direção de alta, se ele está se consolidando e lateralizando ou se ele está indo numa direção de queda. Você consegue ver isso muito antes que qualquer analista técnico que utiliza apenas indicadores técnicos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Price Action você consegue ter uma rentabilidade e você consegue ser bem sucedido tanto quanto um grande analista técnico que utiliza 6, 7 monitores, o que eu vou ser bem sério, eu acho uma grande bobagem. Até porque o nosso trabalho é apertar o botão para comprar, apertar o botão para vender e colocar ordens automáticas de compra e venda, dependendo do movimento que a gente está fazendo. A outra vantagem de utilizar essa técnica de Price Action é que o gráfico ele fica limpo e com uma visão bem clara. Então, como não tem nenhum grande indicador, não tem nenhum desenho em cima, a gente pode utilizar alguns elementos gráficos, ou seja, literalmente desenhos, para a gente ver padrões que a gente já viu antigamente no mercado e a gente consegue antecipar movimentos perante a qualquer grande analista técnico. Então, quem domina tende a sair na frente. Quem domina a técnica do Price Action tende a sair na frente, tende a ter bons resultados e também ter grandes quantidades de lucro, porque a gente vai trabalhar numa projeção onde a gente vai arriscar pouco para tentar ganhar muito. Tá? Então eu vou mostrar depois para vocês como é que isso funciona na aula prática de Price Action. O quarto ponto, e esse é um dos pontos principais, e vocês já sabem que não é segredo nenhum, que a gente sempre tenta comprar no fundo e vender no topo. Mas no Price Action a gente consegue identificar os topos e fundos muito mais fácil do que com a análise técnica puramente, utilizando indicadores. Mesmo quando a gente utiliza pivô mestres, que facilitam a gente ver onde tem suportes e resistências, a gente entende que o Price Action, se você é um cara que treina muito Price Action, como é o meu caso, eu já consigo localizar, só de botar o olhinho, eu já consigo localizar no gráfico as principais resistências e os principais suportes que eu vou tentar fazer compras o mais próximo de um suporte e vender o mais próximo de uma determinada resistência mais forte. A outra vantagem, e essa é uma das principais vantagens do Price Action, é que, ao contrário da análise técnica, que você precisa de indicadores para descobrir uma congestão, ou identificar uma congestão, ou uma lateralização, no Price Action a gente consegue antecipar esses períodos de congestão e conseguir operar esses períodos fazendo compra e venda, às vezes em 4 dias durante um mês, onde a gente consegue rentabilidades aí de 10%, focando na ação do preço. E quais são as desvantagens de utilizar essa técnica do Price Action? A desvantagem é que no início ela assusta bastante, tá? Então no início a gente não enxerga nada, ou a gente tem uma grande dificuldade de enxergar onde são suportes e resistências, mas também temos dificuldades de localizar momentos de reversão de tendência, momentos de entrada, tentar operar rompimentos de resistências e suportes. Então, no início é bem complicadinho para quem é muito leigo, para quem está iniciando hoje, por exemplo, no mercado
de criptomoedas ou qualquer mercado tradicional, você vê que ele assusta um pouquinho, tá? A outra desvantagem é que automaticamente, como assusta, você precisa desenvolver uma habilidade. Então você precisa criar aquilo que eu chamo de interrelacionamento gráfico, que é você ter uma relação com o gráfico daquele ativo que você opera, de uma forma que você consiga bater o olho e já ver em que ponto, numa visão geral do mercado, você consegue identificar que você está agindo. E com base naquilo que o preço estiver te dando ou que o mercado estiver te mostrando de preço, você vai lá e toma determinada decisão. Então, inerentemente, nessa técnica você precisa de mais experiência. E a experiência, infelizmente, não é um curso. Por exemplo, só você de pagar o curso, você não vai adquirir experiência. Você vai adquirir experiência pegando as técnicas que eu ensino aqui e você operando no mercado com um saldo pequeno, o mínimo, até você desenvolver essa habilidade do price action. Quando você começar a ter consistência com price action, utilizando price action com um valor pequeno, você com certeza vai conseguir replicar esse mesmo resultado com valores maiores, tá? Pode ter certeza. Então não é a hora de você desenvolver a mentalidade ainda. O interessante é você focar na técnica, em aprender bem onde você vai colocar os suportes e resistências, onde você vai conseguir traçar eles de uma forma correta, e basicamente é isso. E o quarto e última desvantagem é que às vezes é difícil de identificar alguns sinais. Então, alguns sinais de reversão, às vezes você precisa de um indicador técnico junto te auxiliando para você conseguir confirmar um potencial de reversão. Porque só de você utilizar candles puramente, única e exclusivamente, às vezes no Bitcoin, tá? Isso eu estou falando no Bitcoin, mesmo que tenha padrões bem conhecidos de candles, que são reconhecidos em outros mercados voláteis, no Bitcoin a gente vê que alguns candles eles não conseguem mostrar uma representatividade tão forte. Então eu acho um pouco perigoso você só utilizar padrões de candles, que inclusive nós temos aqui aulas também, que você vai conseguir identificar potenciais reversões de tendência. Então você não vai, aqui pelo menos no curso, eu não vou ensinar vocês a utilizar, descobrir reversão de tendência meramente olhando preço ou olhando candle, tá? A gente vai utilizar isso como confirmação em conjunto com análise técnica, com indicadores técnicos para a gente conseguir tomar a melhor decisão possível de vender ou comprar ativos, bitcoins, outras altcoins, outras criptomoedas, dependendo do que o mercado estiver nos mostrando. Certo, pessoal? Então agora a gente vai para a próxima aula de Price Action.